Agora de noite. Aí eu estou aqui só de ver a causa. Mas eu li aqui com os irmãos, Êxodo 16. Muitas das vezes a gente, lá no mundo, a gente tem coragem, coragem, se for possível, para matar um leão. Mas quando chega na hora de falar da palavra, a gente teme. Mas tem por quê? Porque muitas das vezes a gente tem que saber o que falar para a igreja, porque a mesma palavra que fere, que dá vida, ela fere também, Então, eu particularmente tenho muito medo disso, de errar nas palavras, Mas também eu não gosto de negar a oportunidade, por mais que eu esteja nervoso, com medo, Porque esse nervosismo meu, vem desde menino, Já perdi várias e várias oportunidades por causa do meu nervosismo, Oportunidade de estudar, oportunidade de trabalhar, E assim, o nervosismo nos priva de muita coisa. Muitas das vezes o nervosismo, a vergonha, a timidez nos livra de muita coisa também, como me livrou. Eu lembro que na minha mocidade, eu andava com algumas pessoas, eram usuários de droga e tal, e aí, por causa do meu medo, eu não parti para o mundo pior. Ainda usei umas 2 vezes, mas eu tive colegas meus que me tirou de cabeça, me chamavam e diziam: alô, a gente que está dentro quer sair, você que está fora quer entrar. E eu tinha um problema nos pés, e eu sempre fazia exame, e nisso eu tinha medo de acusar, de acusar alguma coisa química no meu sangue, porque eu tinha um problema, e sempre fazia exames, tomava remédios caros. Então, por causa do medo, eu não parti para um mundo pior, Graças a Deus, o Senhor me resgatou com 15 anos de idade, Ele aqui em Êxodo 16, que diz assim: eu peço ao irmão que me ajude, meu irmão, pelo amor de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Aí o 11 diz: o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel, fala dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos farei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho, caiu. Eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a gema sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disseram, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu a comer. Esta palavra que o Senhor tem mandado colher dele cada um conforme o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. O 19. Disse Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele que deu bicho cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. O 22. Aconteceu que ao 6º dia colheram o pão em dobro, 2 gomes para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. O 24. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, e nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é sábado, nele não haverá. E aconteceu
Ao 7º dia, aqui alguns povos saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e a minha lei? O 33. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gome cheio de maná e põe-no diante do Senhor e guarda para a vossa geração. A gente tem que ler um pouquinho porque para entender mais ou menos. A gente sabe que quando o povo saiu do Egito, quando estava no Egito, o Senhor fez vários milagres, vários prodígios. E ali o Senhor tirou o povo, e em determinados dias o povo se viu de uma situação no deserto. A gente sabe que deserto não tem nada, apenas terra, já chama deserto. Mas no deserto a gente sabe que é lugar de aprendizado. E o povo de Israel lá atrás, eles ainda não, mesmo com os milagres e prodígios que o Senhor fez, eles não confiavam totalmente no Senhor, E eles murmuravam todos os dias, e murmuravam com Moisés e Arão, Aí Moisés fala com o povo, por que murmura com eles? Porque eles estavam murmurando com o próprio Deus, porque eles pediam de comer, Eles saíram do Egito, Eles queriam sair do Egito, sair da escravidão, mas quando se viu naquele momento ali no deserto, eles queriam voltar para lá. Eles não estavam se importando se ia voltar a ser escravo, eles queriam apenas comer, porque eles diziam, que a Moisés, que lá no Egito, eles eram fartos de carne, eram fartos de verduras, E eles, porque estavam no deserto, eles não queriam saber se ia voltar para o Egito, se ia ser escravo, eles queriam apenas comer. Mas não sabendo o povo de Israel que o Senhor tinha o melhor para dar a eles, a cada um. E o Senhor tinha uma terra prometida que mandava leite e mel, como o Senhor fala na palavra dele. Mas o povo de Israel não lembrava disso, apenas murmurava. O Senhor enfatiza bem claro aqui. O Senhor enfatiza aqui fala no 4. Então o Senhor a Moisés, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo será e colherá cada dia a porção, cada dia, para que eu veja, para ver se anda em minha lei ou não. O Senhor apenas estava provando o povo de Israel, E a gente sabe que o povo de Israel era para passar no máximo 40 dias no deserto, devido à desobediência, às murmurações. Foi passando dias e dias, e a gente viu que ele passou 40 anos rodeando o deserto, um caminho que era para fazer 40 dias, E muitas das vezes o Senhor nos prova para ver onde é que está a nossa fé, para ver onde é que está a nossa confiança no Senhor. Muitas das vezes a gente vai fazer algo, A gente pede algo ao Senhor, e o Senhor às vezes não demora porque no tempo certo. E a gente ali murmura, questiona. Muitas das vezes a gente pede um emprego ao Senhor, e o Senhor diz que vai abrir a porta. A gente fala: Senhor, eu quero uma porta na refinaria, porque ganha mais, porque é melhor na minha profissão. E muitas das vezes o Senhor não quer isso para nós. Muitas das vezes o Senhor quer apenas que a gente venha obedecer e esperar um pouquinho nele. Porque se às vezes o Senhor nos dê algo e nós não estivermos preparados, com certeza vamos perder, porque não estamos preparados, não estamos aptos a fazer aquela situação. É a mesma coisa como vamos fazer na hora profissional. Como é que a gente vai trabalhar em uma medicina se a gente nunca estudou? Como é que a gente vai trabalhar em advocacia se a gente nunca estudou? O Senhor primeiro nos capacita, nos dá capacidade para depois poder dar o que nós merecemos. E o Senhor, Ele apenas estava testando o povo, E o Senhor mandou o maná do céu, Mandou aquele algo durante a noite, Mandou codornizes que era tarde, E o Senhor falou a Moisés para falar para o povo não guardar para o dia de amanhã. E novamente o povo de Israel desobedeceu. Alguns pegaram a quantidade correta, alguns pegaram a quantidade a mais, e assim guardou por um dia. E ali, quando foi pela manhã, estava apodrecido, Porque o Senhor falou que não era para guardar.
O Senhor mais uma vez testou a obediência do povo de Israel e o povo perdeu. Eles não lembraram dos dias passados, né? Que lá com o faraó, o Senhor fez milagres, prodígios, né? Fez lá no Egito, mas no povoado do povo de Israel estava, nada acontecia. Eles puderam ver que o Senhor transformou água em sangue. O povo do Egito não poderia beber, tomar banho, nem coisa parecida, né? Mas o povo de Israel, eles não passaram por privação nenhuma. Lá tinha de tudo, lá sobejava, bebia água e tudo mais, né? Eles também não lembravam do primogênito que o Senhor feriu, e ao povo de Israel nada aconteceu. O Senhor tornava a testar a obediência do povo de Israel e o povo desobedecia, né? Mas chegou um dia que o Senhor falou, que foi no sexto dia, né? Que eles poderiam pegar mais, né? Eles poderiam pegar um pouquinho a mais para comer no outro dia, no sábado, né? Porque o Senhor tinha ordenado que ele pudesse pegar, e assim foi feito. Eles pegaram, né, um gome a mais, né? Vamos dizer que seja 1 quilo, né? Para cada pessoa a mais, né? E aí, quando foi no outro dia seguinte, estava tudo normal. Por quê? Porque houve obediência. O Senhor deu a permissão para que eles pudessem pegar um pouquinho a mais e guardar, porque no sábado era o dia de descanso, né? E o Senhor disse: pode pegar um pouquinho a mais para o outro dia. Assim eles fizeram, né? Mas ainda teve assim pessoas que eles pegaram um pouquinho a mais e guardaram, né? Aqui diz aqui no 26: 6 dias colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá, né? E aconteceu no 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Ainda assim o povo desobedeceu. O Senhor mandou eles guardar uma quantidade a mais para o outro dia, né, que era no sábado, e no domingo eles iam colher novamente, porque o dia primeiro do Senhor é o domingo. Para nós, o primeiro dia que a gente tem na nossa mente da semana é a segunda-feira, né? Mas o domingo é o primeiro dia, até a sexta-feira poderia pegar um dia, né? E assim eles ainda desobedeceram, foram lá, duvidaram do que Moisés falou, né? E pegaram e foram lá ver, confirmar se não ia ter lá no arraial. Aí disse aqui no 28: então disse o Senhor a Moisés: até quando recusarei guardar os meus mandamentos e a minha lei? Né? O Senhor tornou a perguntar a Moisés: até quando o povo ia recusar, né? Ouvir a lei do Senhor, obedecer os mandamentos? Hoje o Senhor só quer que nós viemos obedecer, né? Eu lembro que quando eu tinha meus 17 anos, eu inventei de me afastar um pouco do Senhor. Não foi desviar. Eu fiquei uns dias sem ir para a igreja, e eu paguei o preço, né? Eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer hoje. Nunca fiz isso, vou fazer hoje. E isso é dos meus 2 pés. Meus pés já estavam quase limpos. Eu fui tentar de sair, desobedecer ao Senhor, né? Aí passou para os outros pés e ainda para a parte de baixo. E nisso eu sofri, padeci, por causa da desobediência. Muitas das vezes a gente pensa que se afastar do Senhor não dá nada não. Não dá para alguns. Às vezes a gente acha